Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando continuidade ao nosso estudo sistemático em Daniel, capítulo 11. Estamos examinando esse capítulo, que é a última revelação, a última visão que Deus deu para Daniel, que está registrado nesse livro. E é também uma visão bem detalhada. Não é propriamente a visão, ele teve um encontro com o anjo, com o mensageiro de Deus, mas o capítulo 11 e o capítulo 12, que é uma sequência só, foi uma mensagem que o anjo deu. Assim, Daniel não estava vendo essas coisas acontecerem, ele estava recebendo todos esses detalhes e anotando, guardando na memória. Nós não sabemos como ele conseguiu guardar toda esse detalhamento dos acontecimentos que o anjo deu para Daniel. Vamos orar para que Deus nos revele, para que Deus nos mostre algo que seja realmente válido para nós. Tem muitas coisas, muitas informações. Nós estamos no meio da história, ou no final da história, né? Mas estamos no meio de acontecimentos na nossa geração e queremos entender como que isso se encaixa. Claro que nós queremos entender o passado, queremos entender o que Deus fez em outras épocas, mas nós queremos chegar também ao entendimento daquilo que Deus tem para nós, na nossa geração. Pai amado, nesta manhã estamos diante da Tua Palavra, estamos diante do Senhor, estamos pedindo que o Senhor nos visite, como visitou Daniel, não só com revelações, com visões tremendas, mas principalmente com entendimento, porque em cada visão que o Senhor deu para Daniel, o Senhor também deu entendimento. E nós queremos esse entendimento, porque hoje nós temos isso. Temos o que ele viu, nós não temos que buscar, jejuar, ter um novo encontro para ver o que ele viu. Nós temos o registro do que ele viu, nós temos as informações, nós temos aquilo que o Senhor mostrou das 70 semanas, da sucessão de reinos, e agora detalhes mais específicos, mas nós precisamos de entendimento, e isso é algo que vem do Senhor. E é isso que nós estamos pedindo nesta manhã, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos trazer um verdadeiro entendimento, que isso possa ser real e que cada vez mais possamos estar preparados para aquilo que o Senhor tem para fazer nos próximos dias, nos próximos anos. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Então, só lembrando, então, capítulos 10, 11 e 12 de Daniel formam um conjunto só. O capítulo 10 é o encontro dele com, alguns acham que foi o anjo, alguns acham que foi o anjo Gabriel, alguns acham que foi o próprio Jesus. A Escritura não fala, mas ele teve um encontro com esse mensageiro celestial, muito impactante. O mensageiro revelou algumas coisas muito interessantes, mas temos poucas informações sobre essa batalha, sobre o que está acontecendo por trás e acima dos acontecimentos humanos. Então foi um vislumbre muito interessante que Deus deu para Daniel. E agora no capítulo 11 que começa o recado, né? Qual foi o recado que esse mensageiro veio trazer? E nós estamos dividindo o capítulo 11 em duas partes. Então, até o versículo 20, nós estamos vendo acontecimentos que para Daniel eram acontecimentos futuros, mas para nós são acontecimentos passados. E nós usamos a aula passada para falar um pouquinho sobre o significado da história humana, porque Deus deu... só lembrando o nosso diagrama da semana passada, nós vimos aqui como que essa revelação, como que esse recado, essa visão de Daniel 11, como é que se encaixa nas outras visões. Então, desde o capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, capítulo 7, capítulo 8,
até o capítulo 9, nós colocamos aqui mais ou menos dentro de um contexto para a gente poder entender. Então, nós falamos assim um pouco sobre o significado da história humana, não vamos repetir isso hoje, para não tomar muito tempo. Então, essa sequência de 4 reinos foi o que Daniel viu. Depois, no capítulo 8, ficou focado só em 2 desses 4 reinos. E agora, no capítulo 11, nós estamos vendo somente o terceiro. E isso tudo dentro desse contexto das 69 semanas, só ficando a última semana das 70 semanas para o final. Então, isso aqui dá uma visão onde que nós estamos, onde que Deus está revelando para Daniel. Grécia, dentro do terceiro reino, que é a Grécia, e dentro desse reino, agora sim, um detalhamento muito grande. Então, agora eu vou só mostrar isso aqui. Eu estou disponibilizando também um mapa que vocês podem ver isso, e alguns outros diagramas ou tabelas que ajudam a ver. Então, hoje nós vamos nós vamos seguir esse texto dos primeiros 20 versículos de Daniel 11, e são muitos detalhes e são coisas de história passada. Então, eu não vou tomar muito tempo com isso, eu vou tomar essa aula, mas eu não vou tomar muito tempo para entrar em mais detalhes, por 2 motivos. Um é que até a própria visão, recado, né, a mensagem que Daniel recebeu, tinha mais o propósito de falar sobre essa figura do anticristo. Então, olhando aqui, nós estamos no terceiro desses 4 reinos que Deus mostrou para Daniel, que chama Grécia. Então, o grande general e rei desse império era Alexandre o Grande. Só que ele viveu pouco tempo. Então, esse império grego foi diferente de todos os outros. Né? Deixa eu só mostrar aqui mais uma vez, dos 4 reinos. Cada um desses, são 4 reinos. Então, fora a Grécia, Babilônia, Pérsia e depois Roma, que veio depois, foram impérios que duraram bastante tempo. Então, durante esse tempo de mais de 100 anos, 200 anos, Roma durou muito tempo, vários séculos. Então, durante esse tempo, houve uma sucessão de reis. E Roma, por exemplo, foi crescendo ao longo do seu império, foi crescendo. Grécia não é um império que ficou unido. O que aconteceu com a Grécia? Exatamente o que está falando aqui em Daniel 11, versículo 3 e 4, que fala desse reino. Daqui a pouco nós já vamos começar a leitura, mas em Daniel 11, 3 e 4, ele fala isso aconteceria praticamente 200 anos depois dessa profecia, né? Daniel estava em 538, mais ou menos nessa época. Então, o que aconteceu com Alexandre aconteceria 200 anos depois dessa profecia. Então, lá na frente, 200 anos, Deus mostrou para Daniel que teria um grande rei, ele seria muito forte e ele conquistaria o maior império até então, mas ele durou pouco tempo, ele morreu com 30 e poucos anos. Ele ainda estava conquistando, vamos dizer assim, ele exerceu o papel mais de general, ele não chegou assim a reinar sobre o seu reinado, assim, em paz. Ele estava conquistando e conquistando mais, e depois ele morreu. E depois da morte dele, houve essa divisão, que você tem um mapa, que mostra como que o grande reinado conquistado por Alexandre foi dividido em 4 partes. Então, Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Desses 4, só 2 que vão receber atenção
E realmente, além de ser mais importantes por causa da relação com Israel, foram os mais importantes. Na verdade, esse dos Seleucidas foi dos 4 que cresceu, que teve um domínio maior. Mas a questão principal é que para Israel, Deus está revelando para Daniel o que vai acontecer no mundo com esses impérios. Ele está dando uma visão da história humana. Essa história que abrange esse mundo antigo, de Babilônia até Roma, a princípio, mas ele vai até o fim. A visão mostra que essa sucessão de reinos, que essa história humana que nós vimos na última aula, essa característica, ela continua até o fim. E nós vimos na aula passada que vai terminar, essa sucessão vai terminar no fim com uma manifestação mais forte, mais o reino humano se estabelecendo como algo contrário a Deus e sendo muito forte, se levantando contra Deus. Então vai ser o grande embate final, porque esses reinados humanos, que têm suas fraquezas, e Deus tira um e põe outro, mas no fim Deus vai permitir que o reino humano cresça, que se torne forte e que enfrente o próprio Deus. Então, nesse capítulo 11, ele começa com a Pérsia, depois vem para Alexandre, e depois a divisão do reinado de Alexandre entre 4, mas todo o capítulo 11 vai ficar mais o reino do norte, que são os Seleucos ou Antíocos, né? Eles usavam 2 nomes, e os Ptolomeus do Egito. Então, o reino do norte é da Síria, mas englobava Babilônia, englobava a Ásia Menor, tinha um domínio até grande. E Ptolomeu, que era o Egito, então o norte da África. Então, esse era o rei do sul. Então, todo o capítulo 11 de Daniel vai mostrar esses 2 reinos, e eles são concorrentes, eles estão sempre em guerra. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas esse diagrama aqui é para mostrar que o ponto para onde vai é chegar em Antíoco Epifânio, que nós já vimos no capítulo 8 de Daniel. E que não ele foi uma figura do passado, mas ele aponta para o anticristo, ele foi uma representação, ele foi uma figura apontando, mostrando como em várias características do anticristo. Então, do versículo 21, Daniel 11, 21 em diante, vai falar de Antíoco e também do anticristo. Então, ele mostra Antíoco na história e ele mostra o anticristo no fim. Mas essa parte é para as próximas aulas, ok? Então, isso aqui é mais ou menos para a gente ter uma visão. Eu vou falar, antes de começar, nós vamos fazer uma leitura dos primeiros 20 versículos de Daniel 11. Nós vamos mostrar rapidamente a relação, como esses versículos se cumpriram na história. Mas antes de fazer isso, eu vou mostrar mais um diagrama aqui e vou falar dos diagramas que eu passei nos arquivos, para a gente ter uma ideia do contexto histórico. Para quem gosta de história, essa aula vai ser interessante. Para quem não liga muito para a história, tem alguns aspectos que talvez vão ser meio chatos, meio assim, desinteressantes, mas são importantes para a gente conseguir um entendimento do que isso representa. Deixa eu falar uma coisa importante, não que seja as únicas razões dessa profecia, mas eu posso fazer uma pergunta, claro que nem sempre a gente consegue uma resposta, mas às vezes a gente lê um trecho, uma profecia, uma história na Bíblia, muitas têm todo o sentido, você consegue entender como fazem parte da história da redenção, mas às vezes a gente chega a perguntar por que essa história está na Bíblia, porque esse texto está na Bíblia, por que essa profecia sobre Moabe, sobre Edom, sobre Egito, por que essas profecias estão na Bíblia, o que isso interessa para nós? E nós podemos perguntar, por que esse capítulo 11,
tudo bem se está falando do anticristo, tem muita importância para nós, mas tem muitos fatos históricos. Tanto é que alguns irmãos que estudam esses textos, que eu sempre consulto para também ter mais entendimento, ver como Deus tem revelado para outras pessoas, tem esboços do Mike Bickle, tem palavras e vídeos do Mike Bickle, também tem de Joel Richardson, de Dalton Thomas. Eu tenho citado esses nomes para qualquer pessoa que queira se aprofundar ou ouvir outras coisas. Evidentemente tem que entender inglês, mas algumas coisas do Joel, tem uns irmãos que estão legendando vídeos dele, né? Então alguns já têm em português. Mas esses irmãos que fazem um estudo dessas profecias, eles pulam. Se você for olhar o Mike Bickle ou vários outros irmãos que estudam assim a parte profética, escatológica, eles pulam, eles falam assim, esses primeiros 20 versículos falam de história passada. É só estudar, é só pegar um comentário bom e vai mostrar como se cumpriu, e é verdade. Mas tem algo que é importante. Então, por que essas profecias estão na Bíblia? Primeiro, para Daniel, da perspectiva de Daniel, essas profecias eram muito importantes, porque Daniel estava no final do cativeiro e ele estava querendo saber, orando no capítulo 9, para saber como Deus faria para restaurar seu povo. Então Deus estava revelando partes do seu plano, aspectos muito até abrangentes do seu plano para Daniel. Então, essa profecia foi dada para Daniel, para o povo dele, para preparar o povo dele para esses acontecimentos. Mas a segunda razão, essa é a primeira razão, mas a segunda razão porque essa profecia está na Bíblia, porque está na Bíblia, não foi dado só para o povo de Israel daquela época, está na Bíblia como parte das Escrituras. Então, essa profecia está na Bíblia porque, mesmo sendo, como tantas outras histórias passadas, são lições da história. Então, nós aprendemos da história, ou devemos aprender da história, né? Tem um famoso ditado que diz: quem não aprende as lições da história está fadado a repetir os mesmos erros. Então, tem muitas coisas que já aconteceram, como Deus está mostrando essa sucessão de reinos, como nós mostramos na aula passada sobre o significado da história humana. Esses lances, esses vislumbres da história mostram para nós, até hoje, mostram como aquilo que acontece na história acontece em ciclos. Então, as coisas se repetem. Um dia esse ciclo vai parar. Vai chegar o anticristo no reino humano e vai chegar o povo os santos do Altíssimo, que vão receber o reino, e vai voltar o Filho do Homem nas nuvens e vai trazer uma consumação para a história. Então, um dia esses ciclos vão acabar. Mas até chegar à consumação, esses ciclos vão continuar. Até falei na aula passada que algumas pessoas que não entendem que Deus tem um propósito na história, entendem que a história é um saco de coincidências fúteis, inúteis, sem sentido, aleatórios, né? Então, vamos olhar esse período da história que vai até mais ou menos um pouco antes do nascimento de Cristo. Lembra que tudo isso aqui é antes de Cristo. Então, à medida que o tempo passa, os anos vão diminuindo, porque faltam menos anos, né? A história é dividida em o ano zero, a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo. Então, tudo que aconteceu antes de Cristo tem essa data que vai decrescendo à medida que vai seguindo a história. E depois de Cristo, que nós estamos no ano 2021, depois de Cristo. Então, rapidamente aqui, só para a gente ter uma noção da história e a gente poder situar o que nós estamos estudando. Então, eu estou começando com quando Daniel foi para a Babilônia. Quando Daniel foi para a Babilônia.
Então, esse aqui seria o início do cativeiro, dos 70 anos. Daniel foi a primeira leva, foi pouca gente, mas começou o cativeiro em Babilônia. Aí eu coloquei o ano 586, que é o ano em que Jerusalém caiu mesmo. Então veja, Daniel foi para Babilônia uns 20 anos antes da cidade de Jerusalém realmente cair e colocar um fim no reino de Judá. Daniel foi a primeira leva, depois foi uma segunda, e 586 foi a última. Destruiu o templo, destruiu a cidade, matou o rei, os filhos dele e levou, né, a última leva para a Babilônia. Então, aí 538 é onde nós estamos aqui em Daniel 11. Nós estamos aqui mais ou menos nesse período aqui. Esse aqui é o fim do cativeiro. O Império Persa dominou Babilônia e aqui nós estamos com o rei Ciro. Aqui em Daniel 10, né, que começa esse período, é o terceiro ano do rei Ciro, então talvez um pouquinho depois de 538. Eu estou colocando 538 como... essas datas vocês vão encontrar quando estudarem umas variações, porque tem uns cálculos meio complicados e existem algumas divergências, mas é muito próximo. Então, o fim do cativeiro, Ciro decretou que quem quisesse podia voltar para Jerusalém. Isso já tinha acontecido nesse momento dessa visão. Daniel não voltou para Israel. Então, esse é o ponto onde nós estamos nesse momento. E aí eu só estou colocando algumas datas importantes para a gente poder ter uma ideia assim da cronologia, né? Então, 538 está diminuindo. Esse ponto aqui é significativo para nós por causa da Bíblia. Esse aqui é a 433, estava dentro do período do Império Persa, mas foi a época do último profeta, da última parte do Antigo Testamento, da primeira aliança de Deus com o seu povo. Quando a gente sempre procura corrigir um pouco o nosso entendimento que Velho Testamento, Antigo Testamento, parece que indica que não tem, já foi superado. E a ideia não é essa. A nova aliança em Jesus, ela reforça e amplia e faz cumprir a primeira aliança. Mas essa parte das Escrituras, que nós chamamos de Velho ou Antigo Testamento, terminou com Malaquias. Então, 433. Então, nós temos sempre, chamado o período de silêncio. Período de silêncio de Malaquias até João Batista, que na verdade, assim, né, o ano zero seria Jesus fazendo os cálculos que já fizeram depois. Jesus teria nascido mais ou menos no ano 4 antes do ano zero. Então, quando que João Batista veio? No ano 29, 28, 29, né? Então, seriam mais de 400 anos sem escrituras, não houve nenhuma profecia, não tem nada. Nós temos livros não considerados canônicos, principalmente os Macabeus. Os 3 livros dos Macabeus falam sobre esse período de silêncio, mas não são considerados como parte do cânon inspirado. São livros históricos. Então, é um período de silêncio, 433. Mas aí, então, aqui vocês percebem aqui, ó, do ano 538, né, mais ou menos, quando começou, Ciro já tinha começado antes, mas quando que ele conquistou Babilônia? Quando que ele decretou o fim do cativeiro? Por volta do ano 538. Então, o período persa vai até 331 a.C. Aqui também Alexandre já tinha começado antes. Durante 5 anos, pelo menos, ele estava lutando contra os persas. Então, 331 foi quando ele conquistou a Pérsia. Então, o que interessa para nós?
principalmente, quem quiser estudar história, tem muitos outros detalhes, mas interessa para nós quem estava dominando o mundo daquela época, incluindo a terra de Israel. Então, Babilônia estava dominando, né, a partir dessa época aqui, de 600 e pouco. Depois, um pouco menos de 100 anos depois, né, foi praticamente esse período de 70 anos que Babilônia estava dominando a terra de Israel. Então, a partir daqui vem o Império Persa. O Império Persa dominou por aproximadamente 200 anos. Ok? 200 anos. E aí vem Alexandre o Grande. Ele já estava conquistando, isso aqui não é o início do reinado dele, mas é quando ele conquistou a Pérsia e toda a região que a Pérsia dominava. Agora, ele foi, né, o período todo de Alexandre o Grande, acho que, não sei se é 12 ou 14 anos, alguma coisa assim. Mas aqui, então, foi a morte dele, uma morte muito prematura. Então, ele morreu em 323. Durante mais ou menos 20 anos, houve brigas e guerras entre os generais, não foi assim, uma divisão pacífica, tudo organizado, não. Houve um período de 20 anos, mais ou menos, de brigas para dividir o império dele. Mas esse período, eu estou colocando essa data aqui para mostrar que nós temos o reino do sul, dos Ptolomeus, do Egito, e o reino do norte, Síria, os Seleucidas. Houve guerras o tempo inteiro, guerras, uma guerra atrás da outra. Alguns períodos de paz no meio, mas assim, é uma sucessão de guerras. Mas nesse período, vamos contar mais ou menos do ano 300, porque eles gastaram 20 anos brigando e nesse período, talvez a terra de Israel estava debaixo do Egito, mas vamos considerar que o Egito, o Reino do Sul, dominou mais ou menos nesse período de 300, talvez logo após a morte de Alexandre, mas que ficou mais oficial a partir do ano 300 e pouquinho, 305, 306, até 198. Então, mais ou menos 100 anos, aproximadamente 100 anos, com alguns períodos, muitas guerras. Houve alguns períodos curtos em que a Síria dominou, mas a maior parte do tempo esse período foi dominado estava sob o domínio do Egito. O Egito não foi muito ruim para Israel. O ruim foram a questão das guerras. E eles tinham que pagar tributo, e, assim, não era um período muito bom, muito fácil. Mas, assim, em comparação com outros períodos, não foi tão ruim como o que veio depois. Então, a partir de 198, aproximadamente 200, houve o domínio do Reino do Norte. E quem desponta nesse Reino do Norte é Antíoco e Epifânio, que foi 20 e poucos anos depois. Então, a partir de 175, Antíoco Epifânio. Aí veio um período de 10, 11 anos de muita perseguição. Esse foi um período de muita tribulação para o povo de Israel. Em 165... a partir de 165, nada disso foi muito rápido, são processos. Mas a partir do ano 165, nós temos a ascensão dos Macabeus. Macabeus eram do povo de Israel e é muito interessante, porque esse aqui é um fato histórico muito significativo, que um dia, se Deus permitir, nós vamos estudar também. Quando nós terminarmos a parte do Primeiro Testamento, terminarmos a parte histórica de todo esse período antes de Cristo, nós pretendemos fazer um estudo rápido do período intertestamentário, quer dizer, entre Malaquias e Jesus, que não temos escrituras, mas é um período muito significativo, porque preparou caminho para Jesus. E esse período, se você procure, eu sei que eu estou passando muita informação, mas pense nesse fato, que é muito significativo. Desde 586, o que aconteceu em 586?
Babilônia destruiu Jerusalém, matou o último rei, e a partir de 586 até hoje não tem um descendente de Davi no trono. Tem Jesus Cristo, mas no trono terreno, Israel como uma nação independente, a partir de 586, quer dizer, quase 600 anos antes de Cristo, até hoje, nós não tivemos Israel como tendo o seu rei. Agora vamos falar um outro fato, isso é assim, então não teve mais rei sobre o trono de Davi. Zorobabel, que voltou do cativeiro, Zorobabel era descendente de Davi, mas ele não era rei. Em nenhum momento, até o tempo dos Macabeus, nunca houve independência. Israel não era um país independente. Ciro permitiu que voltassem para Israel, para a terra deles, mas eles estavam debaixo do Império Persa, eles não eram independentes. Agora, então, nesse período, que também foi mais ou menos 100 anos, não, assim, a gente está colocando números redondos porque tudo foi processo e não se tornaram assim, imediatamente independentes, mas durante um bom período desses 100 anos, de 165 até 64, Israel é o único período até o século 20. Então eu falei do rei, agora vamos falar um outro fato. Desde 586 a.C., até 1948, quando Israel se tornou uma nação independente, só esse período dos Macabeus foi quando Israel, como nação, era uma nação independente nas mãos do povo de Israel. Então, por isso que esse período dos Macabeus é muito significativo. Eles não eram reis descendentes de Davi, mas eles se tornaram independentes do reino do norte e viveram esse período aqui. E o que aconteceu em 64? A partir de 64 a.C., o Império Romano, que já fazia tempo que estava crescendo, se tornando uma potência, já fazia bastante tempo, mas em 64 Roma dominou o território de Israel. Eles já vinham dominando muitos outros territórios, mas em 64 eles passaram a ser os donos, né, as autoridades sobre Israel. Então, 60 anos antes de Jesus nascer, Roma tomou conta e isso foi preparando o caminho. Então, isso aqui é um diagrama da história. Onde nós estamos estudando em Daniel 11? Nós estamos nesse período aqui, ó. Nesse período aqui. Esses primeiros 20 versículos. Esses primeiros 20 versículos de Daniel 11 tratam desde a morte. Ele fala um pouquinho dos reis persas, né? Mas ele fala mais assim, Alexandre, ele fala sobre o fim do Império Persa, ele fala sobre a morte de Alexandre, isso nos primeiros versículos. E depois, esses primeiros 20 versículos vão falar principalmente desse período de domínio dos Ptolomeus, essa parte do capítulo dos primeiros 20 versículos, ok? Agora, se você tiver em mãos, ou impresso, ou no computador, no celular, os diagramas que eu passei, eu só quero explicar para vocês. Tem essa folha, tem duas folhas, né, um arquivo que chama Tabelas e Mapas de Daniel 11. Então, só vou explicar rapidamente. É um recurso para você, né, se você tiver interesse, se você tiver curiosidade, é mais para a gente poder ter alguns dados. Então, a primeira tabela é a cronologia do período persa. Então, aqui tem a relação de todos os reis persas desde Ciro para frente, ok? Então, o primeiro foi Ciro, depois foi Cambises, depois foi Esmerdes, um impostor, depois foi Dario I, depois foi Xerxes, Artaxerxes, e vai seguindo.
O que a gente precisa saber aqui em relação a Daniel 11? Daniel 11, versículo 2, ele fala: ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Então, ainda 3 reis, depois de Ciro. Então, olhando nessa tabela, você tem, depois de Ciro, você tem 3 reis: Cambises, Smerdes, Dario I, esses 3. E aí ele fala: o quarto será acumulado de grandes riquezas, Xerxes. Esse Xerxes é o rei que nós temos o relato dele. Existem até umas divergências sobre isso também, mas muitos consideram que o rei do livro de Esther, o que casou com a rainha Esther, a Esther que casou com o rei Xerxes, que lá é chamado de Assuero. Então, esse Xerxes é o quarto rei que fala aqui no versículo 2. Nessa revelação que Deus deu a Daniel, ele não fala dos outros reis, porque ele não estava fazendo todo um tratado de história. Ele só queria salientar o quarto rei. Por quê? Porque lembra que no capítulo 10, esse mensageiro que veio falar com Daniel, ele estava sendo impedido pelo príncipe demoníaco desse reinado, dessa hierarquia de Satanás, o príncipe deste mundo. Ele tem todo um sistema, os governantes, uma hierarquia, né? Então, esse príncipe da Pérsia, que estava ali lutando contra os propósitos de Deus, em favor de um propósito demoníaco, satânico, esse príncipe estava lutando contra o mensageiro. E aí o mensageiro falou com Daniel: eu preciso voltar, eu preciso continuar minha guerra com ele, mas depois vem o príncipe da Grécia, porque já estava preparando o cenário para um embate entre esses 2 reinos, porque realmente foi o que aconteceu na história. Então, isso nos mostra que a história humana, ela tem uma influência, não que nós sejamos marionetes, mas existe uma batalha espiritual, existem escolhas que os homens fazem, mas quando alguém entra no poder, isso é uma coisa que eu observo há muito tempo. Meu pai já nos criou, falando muito sim dos acontecimentos contemporâneos. Existe, isso é um assunto grande em si, mas os cristãos precisam saber o que está acontecendo. Deus revelou para Daniel coisas que estavam acontecendo, que iam acontecer no futuro com os reinos. Isso é importante. O povo de Deus não vive, o povo de Israel, olha a história que eu acabei de mostrar, desde 600 anos antes de Cristo, não tem um rei sobre o trono de Davi, na terra de Israel. Então, esse povo de Israel, esse reino, Israel, era para ser o reino de Deus na terra, mas o reino de Deus na terra passa por lutas durante a maior parte do tempo. Quantos séculos, quantos milênios, essa terra, esse povo e a terra de Israel não está independente, o reino de Deus não existe lá. Antes, no tempo dos reis, no tempo dos juízes, dos reis, na história que nós temos, o reino unido, o reino dividido e tudo mais, não era um reino perfeito também. Então, o reino de Deus na terra é algo imperfeito, mas está sendo preparado, nós vimos na aula passada, assim como um dia esse sobe e desce dos reinos humanos vai acabar, antes de Jesus pôr fim em tudo e trazer o seu reino e derrotar definitivamente na prática, porque Satanás já foi derrotado na cruz. Mas antes de Jesus trazer o reino e colocar realmente todos os inimigos debaixo dos seus pés, porque a Bíblia nos ensina que Jesus triunfou sobre os principados e potestades, mas hoje ele está assentado à destra de Deus, esperando que os seus inimigos sejam postos. Então nós temos
essa tensão entre o reino que já foi declarado vitorioso, que já tem a vitória em Cristo, e o reino que será manifesto e que terá uma vitória visível e prática sobre toda a terra, porque hoje, muito evidentemente, o reino de Deus não está na terra. Desde a pandemia até a corrupção, até as brigas, as guerras, a maldade, tantas coisas, não precisamos ficar explicando que o reino de Deus não é uma realidade visível ainda. Mas o reino de Deus, assim como o reino humano, sobe, desce, fortalece tem brigas internas, tem fraquezas, tem forças. O reino de Deus tem uma história semelhante. O reino de Deus também teve Davi, Salomão, o reino de Deus teve a igreja primitiva no livro de Atos, o reino de Deus teve momentos na história, os morávios, os avivamentos, a expansão dos missionários indo por todo o mundo. Nós temos momentos de grande vitória, de grandes avanços do reino de Deus na terra. Mas, infelizmente, a história do reino de Deus tem muitos retrocessos, tem muitas fraquezas, tem coisas acontecendo que são semelhantes ao reino do mundo. Israel evidenciou entre os seus reis, entre o seu governo, evidenciou os mesmos fatores, as mesmas atitudes, os mesmos erros do reino humano. Nós vimos que Acabe, Jezabel, nós vimos Acás, Manassés, pessoas assim no reino do norte, no reino do sul, durante o tempo do reino dividido, o próprio Salomão, nós vemos assim muitos aspectos em que o povo de Deus, e a igreja não foi diferente disso, o povo de Deus seguiu os mesmos padrões, e também tinha luta por poder, e também tinha todo esse aspecto de um reino humano, e esse sobe e desce. Mas um dia, assim como o reino humano vai chegando para uma posição em que vai surgir esse pequeno chifre, que vai crescer e vai se tornar muito forte, nós temos também Daniel falando, inclusive nesse capítulo 11, falando que o povo que conhece a Deus fará proezas. Então, Deus está preparando o povo de Deus para um período de vitória, mas não vitória temporal, poder temporal, como acontece com o reino deste mundo. Isso são coisas que nós vamos examinando aos poucos. Então, os dois reinos vão caminhando paralelamente. Então, voltando aqui, desculpe, eu me afastei um pouquinho do foco aqui, nessa tabela. Então, essa primeira tabela aqui é dos reis da Pérsia. E na profecia, aqui em Daniel 11, ele só fala de Ciro, que já estava naquela época, e de mais 4. Só que depois desses mais 4, tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem mais 6. Tem mais 6 reis que você tem aqui mostrando. E aí tem a última coluna que mostra o que estava acontecendo na Grécia, mostra o tempo de Sócrates, Platão, Aristóteles e tudo mais, só para ter uma ideia. E também eu coloquei aqui esses reis persas que vieram depois de Daniel, eu coloquei aqui quais são os textos bíblicos que falam desses reis, porque na Bíblia às vezes usam outro nome. Então, depois de Ciro, Cambises e Esmerdes, não tem nenhum texto bíblico que fala sobre eles. Mas Dario I, nós temos esses textos de Ageu, Zacarias, Esdras, Foi o tempo em que os judeus, o povo de Israel conseguiu terminar a construção do templo. E tem o rei Xerxes, que era o livro de Ester, e tem Artaxerxes, que foi o tempo de Neemias, Esdras também, no livro de Esdras, o próprio Esdras, quando ele retornou, foi no tempo de Artaxerxes, e tem também o tempo de Malaquias. Então, isso aqui mostra o paralelo entre
esses reis da Pérsia e o tempo bíblico. E isso tudo, gente, é coisa que nós vamos estudar depois. E nós estamos falando sobre Daniel 11, porque nós estamos falando sobre as profecias de Daniel. Mas nós ainda estamos na história, no tempo do cativeiro. Nesse aqui já tinha acabado, nós estamos só finalizando o livro de Daniel, para depois, logo, né, daqui pouco tempo, nós vamos começar o estudo de Esdras e Neemias, que é o tempo de restauração, o tempo deles retornarem. Então, nós vamos falar mais sobre esse período. Essa profecia é só para a gente ter uma visão histórica, tá bom? Então, aí depois tem também esses outros reis, que foi o tempo já de silêncio bíblico. Então, você tem essa tabela dos reis da Pérsia, relação com os textos bíblicos e com relação também ao tempo que estava acontecendo na Grécia. E antes de passar adiante, eu quero chamar a atenção para o versículo Daniel 11, 2. Quando ele fala do quarto rei, que é Xerxes, ele fala: o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tendo-se fortalecido por meio das suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Então, esse Xerxes, o sucessor dele, aliás, o antecessor dele, Dario, eles já estavam lutando contra os gregos. Não era o tempo de Alexandre ainda, mas já havia muito embate entre a Pérsia, que estava forte, e a Grécia, que estava subindo. Isso faz parte da história humana, né? Um reino é forte, o outro vai crescendo, o outro vai diminuindo. Nós temos em tempos recentes, século XIX, né, que a Grã-Bretanha teve seu auge de poder. Depois, no século XX, foi crescendo o poder econômico e de influência dos Estados Unidos, e com o embate entre os Estados Unidos e a Rússia, a União Soviética, e hoje nós temos outros poderes despontando, principalmente a China. Então, essa é a história humana. Um reino vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, e o outro vai subindo, subindo, subindo. Essa é a história humana. Então, aqui dá essa visão. O mapa, já chamei a atenção, são os quatro generais, os 4 partes do reino de Alexandre. Cassandro e Lisímaco não entram na história aqui. Vocês podem ver que o território seleuco é bem grande, e ele era o reino do norte, o reino do sul, e Israel ficava exatamente um pedacinho pequeno de terra entre essas duas potências. Então, isso também acontece muito na história. Agora, a outra parte também, só vou mostrar esses mais 2 diagramas que nós temos, tabelas e diagramas que nós temos aqui. Tem o período de domínio grego, tanto a tabela que tem em cima como embaixo tem mostrando as duas, porque foram 2 dinastias. Então, e o que faz confusão é que do lado egípcio, todos eles eram Ptolomeus. Então, difícil a gente guardar. Ptolomeu I, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, isso vai... eles eram uma dinastia. E do lado da Síria, eles usavam basicamente 2 nomes. Depois, lá no fim, tem um terceiro. Mas, basicamente, era ou Seleuco ou Antíoco. Então, revezavam entre esses 2 nomes, mas também faziam parte de uma dinastia. Então, na primeira tabela, você tem a sequência dos reis do sul e a sequência dos reis do norte, e o versículo em Daniel 11, onde está falando sobre aquele rei. Tá? Então, Ptolomeu I está no versículo 5, Seleuco I também está no versículo 5, e assim por diante. Então, nós vamos ler isso agora, para a gente ficar mais claro, mas essa é uma forma de você, se você estiver lendo Daniel 11, sobre qual rei que está falando. Porque quando você lê, eu vou dar um exemplo, versículo 5 fala o rei do sul, e aí vai ter um outro que se fortalece. Aí no versículo 6 fala,
Ao cabo de alguns anos, eles se aliarão. Mas não, os 6 não são os mesmos reis do versículo 5. É outra geração. Então, a gente sabe disso por causa da história. Mas se você estivesse lendo isso como Daniel, recebendo isso como Daniel, não ficava muito claro isso, né? Então agora a gente tem a facilidade da história para saber entender. E o diagrama de baixo que mostra as dinastias mostra essa sequência, só é mais para vocês poderem ver que em 2 ocasiões, citados aqui no livro de Daniel, as 2 linhagens tentaram se unir através do casamento, ok? Mas isso nós vamos falar agora. Então, sem mais, porque nosso tempo também já está passando, eu passei hoje um outro arquivo chamado Cumprimento Histórico de Daniel 11, de 2 a 20. Então, se você puder pegar, se você tiver isso, ou impresso, ou no celular, no computador, eu vou ler aqui, porque tem o texto bíblico numa coluna e tem o cumprimento na outra coluna. Então, eu sei que são muitos detalhes, é meio chato isso, mas é importante por 2 razões. Uma, como eu já falei, assim, isso mostra que Deus deu a Daniel uma profecia que realmente se cumpriu. Se tudo isso cumpriu no passado, nós podemos também entender que o que ele está profetizando para o futuro vai acontecer também. Então, isso é muito importante. Mas, além disso, nós vamos procurar extrair daqui algumas lições. E essas lições, é claro que é o mais importante para nós. São coisas que aconteceram no passado, mas que têm uma aplicação para o nosso tempo atual. Então, a partir do versículo 2 de Daniel 11, eu vou ler o versículo, vou seguir aqui, como está nessa folha, para a gente entender um pouquinho a sequência de acontecimentos. São muitas gerações, muitos reis, muito vai e vem, então é claro que a gente não consegue guardar essas coisas na cabeça. Isso não é o importante. Se você é um estudante da história, se você quiser realmente aprofundar, aí a gente consegue entender mais o que está acontecendo e o fundamento. Tudo isso aqui tem bastante contexto histórico, tem vários outros acontecimentos. Mas o que não interessa aqui é assim, Deus está revelando isso para mostrar um padrão. Então, nós queremos pegar esse padrão e tirar uma conclusão. Então, Daniel 11, 2. Agora, pois, vou lhe dar a conhecer a verdade. Outros 3 reis, então eu vou lendo e olhando no outro lado o cumprimento. Outros 3 reis, quem era? Já acabamos de falar, Cambises, Merdes e Dario I. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, depois virá um 4º rei, Xerxes, que será bem mais rico do que todos os outros. Isso também tem comprovação histórica. Quando ele tiver conquistado o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Eu não vou pedir para vocês ficarem olhando o esboço, mas o que eu quero chamar a atenção nessa história eu até chamei a aula hoje de características do reino humano. Isso aqui, gente, isso aqui é reino humano. E eu tenho falado insistentemente, reino humano é política, reino humano é econômica, reino humano é cultural, reino humano cultural, é também assim, científico, no conhecimento, educacional, todas as áreas. E reino humano também está dentro da igreja. Então, esses princípios nós precisamos aprender a identificar. Até se vocês quiserem, assim, nesse papel ou na sua própria Bíblia, sublinhar, grifar essas coisas que chamam atenção. O que chama atenção aqui? Hoje nós temos a ideia, um pouquinho diferente daquela época, mas assim, no fundamento não muda. Hoje nós temos a ideia de que cada país é autônomo, é independente. O Brasil não tem que mexer com o Paraguai, com o Uruguai, com a Argentina, com a Bolívia. O Brasil é Brasil e os outros países, cada um é seu, e assim no mundo inteiro.
E quando um país, né, nós temos muitos exemplos recentes, né, Estados Unidos, ou tem o Iraque que invadiu o Kuwait, e tem a Síria sendo invadida ou dominada, né, por tropas da Turquia. Enfim, assim, tem muitos exemplos de países que invadem o outro, mas hoje existe um pensamento que isso não é muito correto, mas nessa época não. E o reino humano, na verdade, ele tem a mesma característica. Se não vence por exércitos, vence por domínio de comércio, por domínio de tecnologia, por domínio de capacidade de hackear o outro, por armas nucleares. Tem muitas maneiras em que um país ele quer ser mais forte, quer dominar os outros. Então aqui você tem essa característica já vindo à tona. A Pérsia não podia ficar quieta, governando o seu império. Não, eles queriam brigar com a Grécia. Então, quando ele ficou rico, mais rico do que os outros, mais poderoso, ele começou a instigar todo o seu reino contra a Grécia. Mas eles foram derrotados todas as vezes que a Pérsia tentou lutar contra a Grécia, todas as vezes foi derrotado. O que aquele anjo que falou com Daniel, esse anjo que está revelando, o que ele estava fazendo nessa guerra? Nós não sabemos. Mas a guerra tem a ver com o plano de Deus em toda a terra, mas isso aqui tem muito a ver com o povo de Israel. E por que Deus se interessa mais do povo de Israel? Porque ele vai usar Israel para trazer redenção para toda a terra. Ok, então isso aqui é só para a gente começar a notar essas características do reino humano. Ele fica rico, ele fica poderoso, ele não se contenta com o que ele tem, ele não acha que está bom onde ele chegou, ele quer conquistar o outro. Isso está no coração humano, isso está no sistema humano. Isso faz parte da estratégia desses príncipes que estão lutando, instigando. A gente tem visto na história pessoas que realmente você percebe, como Judas, que resolveu trair Jesus, fala que Satanás colocou isso no coração dele, e quando ele se abriu para isso, Satanás entrou nele, de acordo com João 13. Então, nós não sabemos exatamente, nesse mundo espiritual não temos muitas informações, mas sabemos que tem líderes humanos, hoje tem líderes humanos que cedem mais ou menos para esses príncipes, potestades, principados do mal, e que são instigados, né? Esse é o espírito de Satanás. Lúcifer era o anjo mais glorioso, era o querubim da guarda, ele não precisava de mais nada, mas ele quis ser mais do que Deus. Então esse é o princípio. Adão e Eva estavam no jardim, tinham todas as árvores, tinham tudo o que queriam, pode comer de todos os frutos, de todas as árvores. Mas eles, quando Satanás veio e falou assim, por que vocês não podem comer dessa árvore? Porque essa árvore vai fazer com que você seja mais, você vai ter conhecimento como Deus, você vai ser independente, você não vai ter que ouvir Deus para você tomar suas decisões, você pode ser um sábio sozinho, você pode conquistar, você pode chegar ao topo. Os políticos querem chegar ao topo, estuda qualquer político, às vezes sai lá de baixo, e ele tem uma ambição, ele quer chegar lá. As pessoas que querem ser bem-sucedidos nos negócios, querem subir, pastores querem ser donos de um império cristão, querem ter muitas e muitas igrejas, querem competir. Então eu quero que vocês observem, nós precisamos saber quais são as características do reino humano, porque no fim dos tempos vai ter um grande embate, vai ter um grande confronto entre o reino dos homens, entre Babilônia e Jerusalém. E nós precisamos entender, se nós estivermos na igreja, no cristianismo, num país que prega democracia, mas se nós estivermos
ao lado desses princípios que operam muito bem no nosso meio também. Isso não acontece só na Coreia do Norte, no Irã, em alguns lugares mais fechados. Esses princípios operam em todo lugar. Então, observe isso, observe. Para mim, esses versículos mostram essa verdade. Versículo 3. Então surgirá um rei guerreiro, um rei valente, que governará com grande poder e fará o que quiser. Gente, esse é o sonho. É o sonho. E eu falo assim, isso começa pequenininho. O adolescente que não quer mais obedecer às ordens do pai, ou não quer mais ficar debaixo de certa autoridade, ele quer fazer. Eu anseio o sonho de poder ter meu ambiente, eu posso fazer o que eu quiser. Começa pequeno, mas esse aqui é um rei que ele quer chegar ao topo, ele quer governar e fazer o que ele quer. Esse aqui é Alexandre o Grande, conquistou um reino muito extenso e tinha muito poder. Então, Alexandre chegou, ele foi rápido, é um fenômeno. Ele conquistou, numa época não tinha avião, não tinha recursos, e ele foi muito rápido, ele foi muito brilhante, ele é um dos grandes generais da história, ele tinha estratégia, ele tinha sabedoria, né? Mas essa é uma sabedoria que não vem de Deus. Então, ele governou e ele fez o que ele quis. Versículo 4, depois que ele surgir, o seu império se desfará. Então, isso também é uma característica da história humana, que sobe rápido e cai assim de uma vez. Porque a Grécia, como influência, ela continuou até Roma, mas ela, assim, como um grande poder, como eu mostrei em relação aos outros impérios, a Grécia só foi Alexandre, depois esfacelou, dividiu, fragmentou. Então, foi repartido para os 4 ventos do céu. Então, nós temos na história essa grande ascensão, mas nós temos também o ruir, o desmoronamento dos reinos humanos. Isso é uma coisa da história, né? E Apocalipse 17, 18, né, fala de como a Babilônia caiu. Então, esse sistema babilônico que está em todas essas áreas que eu tenho sempre falado, esse sistema babilônico vai cair e vai ser um grande estrondo, vai ruir, vai ser uma coisa imensa, né? Então, foi o que aconteceu aqui, né? Foi repartido para os 4 ventos, não passará para os seus descendentes, que era normalmente o princípio, né? Esses impérios sempre eram linhas, dinastias, famílias reais, não passará para os seus descendentes. Eles até tentaram, tinha um meio-irmão de Alexandre, que tinha alguns problemas mentais, tinha uma criança que eu não sei se nem tinha nascido ainda, né, quando Alexandre morreu. Então eles pensaram, né, tinha um regente que pensou em governar o reino até que a criança ficasse de idade, mas nessas intrigas que aconteceram, o regente foi morto, o meu-irmão foi morto, assim, é uma história toda essa história, e isso aconteceu em todos os impérios, né? Houve assassinatos, intrigas, traições, né? A história do Império Romano é cheio disso também. Então, essa é a história humana. Agora, olha um pouquinho para a história atual, você vê, hoje nós não temos, assim, no mundo ocidental, né, com democracia, a gente não tem esses reis, essas dinastias, mas nós temos os partidos que querem fazer o descendente, o sucessor, eles querem que continue no poder, eles têm pessoas que colaboram e que fazem parte dessa tentativa de manter o poder, mas tem brigas internas, tem traições, tem assassinatos, muitas vezes, né, não de vidas, mas às vezes assim, a pessoa é assassinada politicamente. Então, esses princípios, eles acontecem todos os dias, né? Só a gente acompanhar um pouquinho as notícias e a gente vê isso acontecendo. Às vezes,
às vezes alguém chega no poder e fica no poder. Houve impérios que ficam, né? O Império Persa foi um que ficou bastante tempo, mais do que a Babilônia, mas Roma ficou muito mais do que todos os anteriores. Os islâmicos também, muitos séculos. Então, tem impérios que duram mais, tem impérios que duram menos, mas um dia todos caem. Então, não passou para os seus descendentes, aqui mostra o que realmente aconteceu na história. O império não será poderoso como antes, pois será desarraigado e dado a outros. Né? Isso que Deus falou com Nabucodonosor. Falou assim, olha, se você não se submeter ao verdadeiro rei, o reino vai ser tirado. Deus tira quando Ele quer, Ele entrega para quem Ele quer. Quando Deus permite que alguém chegue ao poder, isso não significa que Deus está abençoando aquela pessoa. Tem muitas pessoas que chegam ao poder sem a aprovação de Deus, com a permissão de Deus. Deus permite todas as coisas, mas isso não significa que Deus está abençoando. E quando a gente vê essas características, claro que eu não estou querendo incentivar ninguém a ser crítico e contra todo mundo. Tem pessoas que são anti-governo, anti-todo mundo, ninguém serve, ninguém presta. Tem pessoas assim na igreja, né? Não estou falando sobre isso. Nós temos que nos submeter às autoridades que Deus colocou. Mas nós precisamos ter uma visão aberta. Nós temos que ter uma visão que consiga ver essas características. Se nós pudermos ver nesses 20 versículos, porque nos reinos, nas outras visões que Deus deu para Daniel, né, o sonho de Nabucodonosor, os 7 animais de Daniel 7, ele não fala sobre cada um. Então, Daniel 11, nós estamos tendo uma oportunidade, né, assim, não assim, telescópico, não panorâmico, né, vai acontecer 4 reinos, e só para entender que vai ter muitos reinos, e por enquanto o reino de Deus... O que Deus estava falando com Daniel? Vem 4 reinos aí. Um já está, né, Daniel já estava na Babilônia naquela época, mas vem mais 3 reinos. Vai ser uma sucessão. O que ele estava dizendo? Por enquanto, o reino de Deus não será implantado. Por enquanto, o rei Davi, o descendente do rei Davi, não vai sentar no trono e governar sobre toda a terra. Deus estava dando uma visão para Daniel. O teu povo vai ter que conviver com esses reinos humanos, ou em paz, ou sendo perseguido, mas vai ter que conviver. E essa é a história da igreja, a história do povo de Deus. Mas um dia nós estamos caminhando para esse confronto final. Mas esse capítulo 11, ele mostra para nós o funcionamento. Aqui a gente consegue ver, e isso aqui ele está falando sobre os Ptolomeus e os Seleucidas, rei do norte, rei do sul, mas ele está dando isso como um exemplo do que acontece em toda a história humana e dentro de todos os sistemas babilônicos. Então, é isso que nós temos que ver. Ok. Versículo 5. Versículo 5 é onde começa essa parte da história, né, que eu mostrei aqui. Né? Depois da morte de Alexandre, versículo 4, né? Versículo 4 ainda fala assim, tem uma tradução que fala assim, no auge do seu poder, o seu reino será quebrado. Então, quando ele está lá em cima, isso pode acontecer. Ou pode acontecer, né, depois de anos. Deus assim, não tem um padrão certo sobre isso. Mas todos os reinos que sobem um dia serão derrubados, como a própria estátua no final do sonho. Então, a morte de Alexandre, houve um período de mais ou menos 20 anos de brigas internas. Então, o versículo 5 começa a falar sobre esses 2 reinos. O rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. O que aconteceu na história? Nós mostramos aí, tem os Ptolomeus no Egito
e tem os Seleucidas na Síria. Mas isso, como eu falei, não aconteceu logo depois da morte de Alexandre. Teve muitas brigas, guerras, né? E a coisa triste, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque esses versículos vão falar, pelo jeito que o tempo está passando, eu não vou conseguir terminar hoje, mas essa história de guerras é monótona, assim, um brigou com o outro, um ganhou, mas depois retrocedeu, depois o outro ganhou sobre ele e tal. Então, é uma história que até parece assim, sem sentido. O que adianta tudo isso? Uma hora um está por cima, outra hora outro está por cima. Gente, pensa nos partidos políticos. Uma hora um partido tá, às vezes muda de nome, mas a ideia dentro dos poderes, um país que tem muitos partidos políticos, ou um país que tem só 2 partidos políticos, ou outros países que oscilam entre um tipo de poder e outro tipo de poder. A história humana é esta. Agora, a tristeza, a tragédia da história humana, e isso acontece na política com guerras, isso acontece na economia, com brigas entre grandes empresas. As pessoas que estão no poder usam os seus subordinados como peões num tabuleiro de xadrez para ganhar uma guerra para si mesmos. Uma das coisas mais tristes que tem nesse capítulo é você ver que um rei está lutando com outro rei. Às vezes o próprio rei é assassinado, muitas vezes. Mas milhares de soldados morrem. O que isso significa? Quantas vidas apagadas simplesmente por causa da ambição de um rei de querer dominar o território do outro. Então, essa briga por poder, como eu tenho enfatizado, acontece em igrejas. Pessoas que são inocentes, pessoas que não fazem parte dessa briga, às vezes são sacrificadas por causa da briga de poder entre pessoas que estão querendo ocupar a posição de controle. Então, isso, gente, isso é muito, muito triste, isso é uma das coisas que faz parte da história humana. Então, o que aconteceu aqui no versículo 5? O general, um dos generais de Alexandre, né, o primeiro Ptolomeu, ele conseguiu se estabelecer primeiro. O Seleuco, que era outro que estava se estabelecendo primeiro, não tanto na Síria, mas mais na região da Babilônia. Ele estava se estabelecendo lá, mas ele começou a perder para um outro general, general que estava tentando ocupar a posição, e Seleuco fugiu para o Egito, e ele ficou junto com Ptolomeu. Então, é onde fala aqui, o rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes era Seleuco. Seleuco ficou apoiando Ptolomeu por um tempo para para fortalecer e para ganhar força para ir contra aquele que estava ameaçando o império dele. Então Ptolomeu ajudou Seleuco e Seleuco conseguiu ter vitória e se consolidar no seu poder, mas tudo isso levou bastante tempo. Então, um dos príncipes de Ptolomeu se tornou forte. Então, está tudo escrito aqui, a gente não vai conseguir guardar todos esses detalhes, mas é impressionante como tudo isso aqui aconteceu de fato na história. Então, o príncipe de Ptolomeu se tornou mais forte do que Ptolomeu, mais território e se tornou mais forte. Versículo 6 já pula 40 anos para frente. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Então, esse aqui é uma das histórias que você pode ver naquele diagrama que eu mencionei. O rei, nós já estamos em Ptolomeu III, hein?
perdão. Berenice, a filha de Ptolomeu II. A gente tem que ficar olhando aqui, porque é muita confusão para a gente guardar na cabeça. Mas eles fizeram os nomes e as coisas exatas, assim, acho que é importante entender a história. Os dois estavam brigando, as duas linhagens estavam brigando. Já tinha acontecido guerras, que nem cita aqui no capítulo de Daniel. Mas já tinha acontecido guerras entre as duas partes. Então eles tentaram fazer uma aliança. Isso aconteceu muitas vezes na história da Europa, de outros lugares também. Uma linhagem da Inglaterra, ou da Espanha, ou da Áustria, da Alemanha, eles casavam, né, entre as linhas reais para tentar fazer uma união. A gente já sabe que no passado houve muitos casamentos arranjados. Mas penso num casamento que tem como objetivo fortalecer o poder. Então, eles queriam fazer paz, ok, paz é uma coisa boa, mas eles queriam fazer paz através de uma aliança, e olha como terminou essa aliança. Então, Ptolomeu II, ele ofereceu a filha dele para Antíoco II, Antíoco II, dos Seleucidas. Acontece que Antíoco II já era casado. Ele tinha uma esposa, ele abandonou a esposa, não sei se ele já tinha filho ainda, talvez, provavelmente ele já tinha filho com essa mulher que chamava Laodice. Ele já tinha um filho, mas dentro do acordo, esse filho dele com Laodice não seria o sucessor no trono. Ele faria um casamento com Berenice, que é da linhagem dos Ptolomeus, para que houvesse uma união. Então, Antíoco II abandona a esposa e se casa com Berenice para selar essa aliança. O que acontece depois que o pai da Berenice, Ptolomeu II, morre? Antíoco II, marido, né, da Berenice, fala assim: eu não quero ficar com essa aliança, não. Eu vou voltar para a minha primeira esposa. Ele abandona Berenice, ele já tem um filho com ela, ele abandona Berenice, abandona o tratado e volta para Laodice. Laodice, muito feliz de voltar ao seu marido legítimo, ela envenena o marido, mata a rival dela, Berenice, e o filho da Berenice, e mata um monte de outras pessoas que faziam parte e aqui até fala aqui no versículo 6, porque ela será entregue e os que a tiverem trazido. Então, assim, tudo isso aqui são intrigas de poder. E isso aqui, gente, mostra, nós vamos ter que parar mais ou menos por aqui, mas eu vou seguir só um pouquinho para mais ou menos terminar esse ciclo da história. Olha como os tratados de paz entre reinos humanos não são bem sucedidos e como às vezes são até assim uma explosão contrária, trazem muito mais morte, muito mais divisão, coisas muito piores, né? Então, Berenice, seu filho, que era para ser o herdeiro do trono, eles foram mortos, e a primeira esposa, Laodice, mata o marido, mas ela tem um filho, o filho dela, que vai ser realmente o próximo rei. Só que o irmão da Berenice, lá no Egito, agora é o Ptolomeu III, o irmão da Berenice, mesmo antes da Berenice ser morta, ele vê o que está acontecendo e ele vai chegar lá para tentar impor a vontade dele. Só que nesse meio tempo a irmã dele, os sobrinhos são mortos. Mas o irmão chega lá e mata Laodice. Olha que história que termina todo mundo, tragédia geral. Então, versículo 7, do renovo das suas raízes, alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte. Então, o Ptolomeu III, né,
eu tenho que ficar sempre olhando para ver se é terceiro, se é quarto. O Ptolomeu III atacou o Seleuco II, que era o filho da Laodice. Ele foi vitorioso, ele tomou a fortaleza da Síria, ele saqueou o reino, pegou 40 mil talentos de prata, tudo isso aí é coisa da história, né? Então, ele pegou, está escrito no versículo 8, né? Ele se apoderar dos deuses, das suas imagens de metal, seus utensílios valiosos de prata e ouro, os levará para o Egito. E por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Ele pega tudo isso, conquista, mas ele não, parece que ele não tem interesse em ficar dominando. Então ele larga para lá e daí a pouco esse Seleuco II vai atacar o Egito e foi derrotado. Então nós vamos parar aqui no versículo 9. Na próxima aula a gente continua, porque logo vem o Antíoco III, que é o pai de Antíoco IV, né? Nós vamos continuar procurando entender essas características. Mas até agora, quais são algumas das palavras-chave que nós podemos colocar aqui como características do sistema humano? Essa agitação, essa instigação, as pessoas no poder querem dominar mais e instigam todos. Eu acho muito interessante essa palavra, uma tradução fala agitará a todos, no versículo 2, estou falando sobre Xerxes. Ele agitou a todos contra a Grécia. Essa instigação, pensa nos acontecimentos atuais, como pessoas de um país, governantes, instigam as pessoas a ter ódio de outros povos, de outros reinos. As pessoas que querem estar no poder precisam ter um inimigo, precisam criar conflitos, precisam lutar para conseguir ter um domínio, ter controle. São princípios contrários aos princípios de Deus. Quando alguém é usado por Deus e nós temos impérios cristãos, entre aspas, né? Tem igrejas que têm grandes impérios, tem outras igrejas que têm impérios pequenos, mas os princípios acontecem da mesma forma. Alguém está no poder, ele vai tomando o poder de outras pessoas. Muitas vezes depois dele, ninguém consegue ocupar o lugar dele, então há um processo de divisão, de fragmentação. Então, esses processos de subir, de querer controlar, de ter o controle sobre as outras pessoas, o espírito de competição, o espírito de querer ser mais forte que o outro, a ideia assim de quando um conquista, que ele assim, as guerras destroem todo mundo, né? De ambos os lados, muitas pessoas morrem, né? Todas as guerras políticas, religiosas, econômicas, as guerras destroem. Quando há esse jogo de poder que estamos vendo aqui no Brasil, quem que sofre com isso? Né? Jogo de poder, um querendo ser mais forte, um querendo chegar antes a ter assim, uma vitória, até em coisas boas, mas querendo assim, ter o domínio. Então, as guerras, a sede por poder, o desejo de controlar, o desejo de estar por cima. Então, são essas coisas que a gente vê, as alianças falsas, as tentativas de fazer uma aliança, e aqui a gente entende que a unidade, que é um desejo de Deus, a unidade ela não pode ser alcançada pelo princípio da Torre de Babel. A unidade de Babel é uma unidade assim, vamos nos juntar para fazer um grande nome para nós. Então, as campanhas, os empenhos por unidade, que não trazem glória para Deus, mas trazem glória para projetos humanos. E como é difícil discernir isso, como é difícil ficar livre disso. Mas saibamos todos nós, que toda tentativa de fazer alianças através de
desses casamentos, essas coisas forçadas, e era uma coisa totalmente contrário. Fez o homem se divorciar da esposa, queria tomar posse da linhagem deles, para que o filho dessa união governasse, aí no fim é um matando o outro, um matando o outro. Então, que coisa terrível. Essas são características dos reinos humanos. Então, nós vamos dar continuidade na nossa próxima aula, pensando, realmente aprendendo sobre isso. Tem várias lições importantes que nós temos para aprender ainda. Senhor Deus, que quadro triste. Nós podemos até ficar meio desanimados ao ver essa história, esse tempo. O que Daniel estava pensando? Como nós podemos desenvolver, aprender lições? Queremos realmente chegar a um entendimento mais profundo de como que a igreja deve agir. O que o senhor queria aqui nessa parte que nós estamos estudando? A primeira parte de Daniel 11, ele quase nem fala do povo de Deus. Ele quase nem fala de como, do que eles estavam fazendo. Mas, Senhor, nós precisamos tomar a nossa posição. Nós precisamos encontrar como nós podemos viver em tempos como este. Então, Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor venha, que o Senhor revele, que nós possamos realmente aprender. Nós não vamos guardar esses nomes, nós não vamos guardar esses fatos históricos, mas estamos querendo entender aquilo que vai nos ensinar o que é o reino humano e como nós, nesses últimos dias, nesses dias em que nós estamos vivendo, como nós podemos viver o verdadeiro reino, como nós podemos ser preparados, como nós podemos viver de uma forma digna, preparando o caminho para a volta do Rei. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.